E vamos aqui com mais um almoço com o Luiz. Hoje o segundo vídeo dessa nova série vai cair na prova da PRF. Vou trazer para vocês tópicos importantes da Lei de Organização Criminosa e 4 questões para vocês resolverem para ver se vocês estão afiados aí nesse assunto, tá? Cara, é uma lei bem chatinha, são muitos detalhes, né? E é uma lei grande. Então, eu tô trazendo para vocês aqui hoje aquilo que é essencial, tá? A meu ver, para a prova da PRF, né? Tem muitos aspectos dessa lei que elas não têm pertinência temática com a atividade da PRF, né? Eu, quando era assessor no Ministério Público Federal, eu trabalhava bastante com essa lei aqui, né? Então, eu tenho alguma afinidade com essa lei e vou trazer para vocês esses aspectos aí que eu acho mais relevantes, tá? Começar aqui, pessoal, com essas 4 questões. Eu não vou ler agora, nem vou resolver agora, mas eu peço que vocês deem um pause no vídeo e resolvam essas questões aqui, tá? E aí a gente vai para a apresentação rápida aqui sobre organização criminosa, fazendo você aí ganhar, quem sabe, uma questão nessa prova. Pessoal, se vocês gostam desse trabalho, dessa série de vídeos aqui, curtam e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos que vou fazer nesse estilo aqui, focando na prova da PRF, tá? A gente tem bastante tempo até a prova da PRF. Dá para você fazer a diferença, pessoal. Não desanimem, tá? Não desanimem. Vamos lá. O que é uma organização criminosa conforme essa lei que a gente está estudando agora, que está prevista lá no edital, Lei 12.850 de 2013. Cara, tem que ter esses elementos aqui, tá? Se não tiver um desses elementos, não há falar em organização criminosa. Um dos elementos é associação de 4 ou mais pessoas, tá? Então, se não tiver 4 ou mais, né? Tem 3, não é associação para efeitos de organização criminosa, tá certo? Tem que ter divisão de tarefas, né? Organização criminosa, né? Tem que ter essa organização, cada um fazendo uma função. Além disso, tem que ter um objetivo. Esse objetivo, né, é a vantagem. Tem que ter alguma vantagem envolvida, né? O pessoal se juntou, criou essa organização, cada um com uma divisão de tarefas, para um objetivo de obter uma vantagem. Essa vantagem não necessariamente precisa ser uma vantagem financeira, né? Pode ser outro tipo de vantagem, mas tem que ter uma vantagem, tá certo? E também tem que ter o objetivo de cometer crime, né? E qual crime? Não é qualquer crime, tá? Não é qualquer crime. O crime tem que ser com pena acima de 4 anos, tá? Ou transnacional, né? Por exemplo, trazer cigarro do Paraguai, né? Como estão nas questões lá. É um crime transnacional. Estou trazendo algo, um contrabando de um outro país, né? Cruzando a fronteira, transnacional, tá certo? Então, pena acima de 4 anos ou transnacional. Se for transnacional, não importa a pena, não importa, tá certo? Memorizem, pessoal, memorizem isso porque é bem importante. Agora, como que tá no texto da lei? No texto da lei tá assim: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada, né? Cada um com uma função ali, e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, né? Ou seja, não ficou definido, não tem um documento dizendo, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não, eles se dividem ali, mas cada um, né, de forma informal ali vai executando o seu trabalho. Trabalho, né, pessoal? Com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, né? Bem claro que não precisa ser vantagem financeira, pode ser outro tipo de vantagem. Mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional, tá certo? Importante vocês terem conhecimento sobre esses tópicos que eu estou mencionando aqui. Artigo 2, tá? Ele trata do crime. Qual que é o crime? O crime é promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por pessoa interposta, organização criminosa. Então vejam só, pessoal. Ainda que não façam crimes, né? Mas criem a organização com o objetivo de cometer aqueles crimes lá, né? Pena acima de 4 anos ou transnacional, tá?
Então, criou essa organização. Não começou ainda a cometer esses crimes, né? Tipo assim, ó, criamos organização para cometer contrabando, trazer lá do Paraguai, né? Tá, beleza, criamos organização criminosa, mas não começamos ainda a trazer as mercadorias. Já há o crime? Cara, pela lei já há o crime, né? A organização foi criada com esse objetivo. Vejam que a lei fala promover, constituir, né? O simples fato de criar a organização criminosa já vai caracterizar esse crime aqui, tá certo? Então, é isso, pessoal. Agora vamos aqui para alguns outros detalhes, né? As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo, tá? O emprego de arma de fogo é algo que é bem grave para essa lei. Ela aumenta a pena até a metade. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique atos de execução. É importante você memorizar isso aqui, ó. Ainda que não pratique atos de execução. O cara não executa nada, ele não pratica nenhum dos verbos jurídicos, nenhum dos verbos do tipo penal, né? Tipo, trazer o cigarro. Ele não faz nada de trazer o cigarro, mas ele pode ser o líder da organização. Não vai praticar nenhum ato, mas é o líder da organização, né? E ele não vai fugir da responsabilização penal. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3, né? Memorizar essas hipóteses aqui, se há participação de criança ou adolescente, se há concurso de funcionário público, ou seja, um PRF envolvido, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática da infração penal. Então não basta, por exemplo, ter um PRF na organização criminosa. Isso por si só não vai fazer incidir esse aumento de pena aqui. A organização tem que se valer dessa condição dele, né, para cometer os crimes aí. Daí vai incidir esse aumento. Se o produto do crime da infração penal destinar-se no todo ou em parte ao exterior, também incide esse aumento. Se a organização criminosa mantém conexões com outras organizações criminosas independentes, também tem esse aumento aqui, né? É bem comum isso acontecer. O PCC é articulado com várias outras organizações criminais regionais dentro do Brasil. Por fim, se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Tá certo? Outros aspectos aqui. Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização criminosa, tá? Digamos que está rolando um inquérito, ainda estão investigando, né? Estão lá investigando, estão fazendo campana, né? Estão observando ali os indivíduos, né, na fase da investigação, mas constataram que determinado servidor público faz parte da organização criminosa, né? Ainda não foi condenado, estão investigando, mas nesse caso poderá o juiz, de forma cautelar, né, determinar o afastamento desse servidor público sem prejuízo da remuneração. Ele vai continuar recebendo e vai ser afastado. Ó, a gente viu aí, tá? Você está sendo investigado, a gente viu que você está participando de uma organização criminosa, vamos te afastar, tá certo? Não perde o cargo, né? Vai perder o cargo só com o trânsito em julgado, que é justamente o que fala o parágrafo 6º. A condenação com o trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição. Né? Então, ele perde o cargo e fica impedido de exercer outra função pública por 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Então, cumpriu a pena, depois disso vai contar o prazo de 8 anos do cumprimento da pena. Ele não vai poder exercer outro cargo público. Se houver indícios de participação de policial, olha só, nos crimes de que trata esta lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão, tá certo? É uma hipótese especial que é só para o caso em que existe um policial envolvido. O inquérito policial vai ser acompanhado por um membro do Ministério Público. Outro tópico importante aqui, as lideranças das organizações criminosas armadas, né, pessoal? Armadas, exemplo, PCC, né? O PCC a gente sabe,
que está envolvido em armas, o pessoal que fez aquele assalto lá em Criciúma, né? Acesso a armas. O que acontece quando as lideranças dessas organizações são presas, né? Diz aqui, as lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima, tá? Segurança máxima. Importante esse dispositivo aqui. Outro dispositivo importante, o condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Se não existe mais o vínculo associativo, né, terminou o vínculo associativo, ele vai poder progredir de regime, tá? Vai poder progredir de regime e todos os outros benefícios prisionais, tá certo? Caso ele preencha os requisitos. Então vamos comentar agora as questões, tá? Em razão da transnacionalidade da ação e do envolvimento de servidor público, a pena pela condenação dos envolvidos será aumentada de 1/6 a 2/3. Correto, né? É o que diz o artigo 2º. Tem aí funcionário público envolvido e tem aí as circunstâncias do fato que evidenciam a transnacionalidade, né? Fala lá, trazer cigarros do Paraguai. Então, gabarito correto, tá? Questão 2, caso Felipe, né? O Felipe é o PRF. Se ele for condenado, ele perderá, após o trânsito em julgado, o cargo de policial rodoviário federal. Correto, vai perder. E não poderá, por 8 anos, exercer outro cargo público. Correto, né? Ali não falou se é 8 anos, quando que é esse 8 anos, mas isso não torna a questão errada, né? Ele fala aí 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena, né? Então, vamos lá. Questão 3. O Ministério Público deverá indicar um membro para acompanhar o inquérito policial contra Felipe. Correto, a gente viu ali, quando tem policial, o Ministério Público acompanha até a conclusão. Questão 4. João, né? João, sendo condenado em sentença por integrar organização criminosa, não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios. Errado, né? Errado, porque lá no texto fala que o vínculo associativo, né, terminou. Eles foram presos, foram investigados, foram presos e terminou o vínculo associativo dos indivíduos com a organização criminosa. Então, ele vai poder, sim, ter acesso a esses benefícios aí, tá bom? Por hoje é só. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreve. Eu vou criar uma playlist aqui com esses vídeos, tá? Vou deixar por algum tempo disponível, depois vão ficar disponíveis esses vídeos dessa série de Vai Cair na PRF apenas para os alunos do QB e para quem adquiriu o resumão, tá certo? O resumão, daí depois eu vou colocar lá na área de onde vocês baixaram o resumão, essa playlist com esses vídeos que eu tô criando aqui, tá bom? Se você não tem o resumão ou não é nosso aluno, assiste esses vídeos enquanto pode, tá? Por hoje é só. Comentem aí qual outra lei, qual outro tópico vocês gostariam que eu trouxesse aqui para comentar com vocês. E por hoje é só, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.